Bom dia, irmãos. Mais um sábado na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer 2 Reis, capítulo 23 e versículo 22. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Hoje, 2 Reis, capítulo 23 e versículo 22, o subtítulo é A Celebração da Páscoa. E o versículo diz assim: porque nunca celebrou uma tal Páscoa como esta, desde os dias do juiz que julgara Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Amém? Então, esse versículo, irmãos, fala sobre a Páscoa, né? Celebrada no tempo do rei Josias. A Bíblia destaca que aquela celebração foi diferente de todas outras, porque Josias levou a sério, né, a palavra de Deus e buscou obedecer o Senhor, né? Porque Josias, quando ele achou, né, um livro que falava dos mandamentos do Senhor, falava da lei do Senhor, ele obedeceu e começou a cumprir, né, o que estava naquele livro ali escrito, né? E eles passaram por um tempo difícil, né? Mas depois que tiraram tudo da cidade, tudo que era idolatria, né? Deus renovou a aliança com eles, né? Porque na verdade Deus ia destruir Jerusalém pelo que estava acontecendo, muita idolatria, né? Então esse rei Josias, ele mandou tirar tudo que não era de Deus da cidade, destruir, queimar, jogar para fora da cidade. Então, depois de todo esse acontecimento, né, que eles limparam a cidade, que tirar todos os altares de Balaal, de Betel, né? Então aí a cidade, o Senhor renovou a aliança com eles, né? E depois de toda essa dificuldade que eles tiveram, veio a Páscoa. Então por isso que aqui fala da Páscoa, ó. Esse versículo fala sobre a Páscoa e celebrada no tempo de Josias, do rei Josias, né? E a Bíblia destaca que aquela celebração foi a mais diferente de todas as outras, porque Josias levava a sério tudo que era do Senhor. Josias levava a sério, né, a palavra de Deus, e ele buscou obedecer, né, o Senhor. Então o que Deus quer nos ensinar é que Deus está ensinando que não devemos fazer as coisas apenas por costume, né? Josias não queria simplesmente manter uma tradição, ele queria voltar de verdade para Deus, né? Obedecer, né, o que estava naqueles mandamentos do livro que eles encontraram, né? Então Josias era um homem de Deus. Josias reinou e ele cumpriu tudo o que tinha para cumprir, né? Ele era, naquela época, ele foi um dos melhores reis, né? Porque todos os reis que entravam, ficava 2 meses, 3 meses, porque não fazia, né, o que era bom, né? Então, como ele fazia o que não era, ele fazia o que era bom para os olhos de Deus. E os que entravam, ficavam 2, 3 meses, eles não faziam o que era bom. Então Josias, ele reinou por muitos anos, né?
Então foi um dos reis que o Senhor se agradou, né? Porque ele fez a vontade de Deus. Ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade de Deus, né? Então ele cumpriu o papel de rei, ele limpou a cidade, porque estava cheio de altares, cheio de idolatrias, né? Então Deus não quer nada disso. Deus quer que nós seguimos somente a Ele, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Então nós devemos seguir ao Senhor, porque quem morreu por nós foi Jesus, né? Nos tirando todo o pecado, né? Então assim Deus faz. Deus não dá a glória dele para ninguém, né? Só o nome dele tem que ser exaltado, né? Por isso que naquela época Josias fez uma Páscoa que foi diferente de todas as outras, né? Porque ele obedeceu o Senhor, né? Aquela celebração foi diferente de todas as outras, então ele obedeceu o Senhor. Então, em primeiro lugar, nós devemos obedecer o Senhor, né? Para que nós seguimos o caminho dele em paz, né? Então, assim como Josias fez lá atrás, nós devemos fazer no dia de hoje. Não sair, né, dos mandamentos do Senhor, obedecer o Senhor, né? Ser uma pessoa de responsabilidade, né? Fidelidade na presença do Senhor. Então, nós temos que fazer que nem Josias, né? Ser fiel ao Senhor, né? E o único Deus vivo que nós temos e nós devemos seguir é Deus. Não existe mais ninguém. Não existe esse negócio de idolatria, não, né? De passar nada acima de Deus. O Senhor tem que estar em primeiro lugar da nossa vida, né? Na nossa presença todos os dias e em primeiro lugar, né? E aonde você estiver, fala com Deus. Aonde você for, chama a companhia dele, né? Que Deus quer isso. Deus quer que nós estejamos bem pertinho dele, né? Falando com ele, né? Então é assim como foi a vida de Josias. Ele foi um bom rei. Nós devemos ser um bom filho, um bom servo, né? E obedecer, sempre obedecer, para que a nossa vida venha prosperar, venha caminhar, né? Para que a gente não venha ter nenhuma coisa que venha desagradar a nossa vida, né? Porque vocês sabem que quando a gente desobedece a palavra, porque tudo está dentro da palavra, quando a gente desobedece, vocês sabem que a situação não fica igual, né? Então, nós devemos ter responsabilidade com as coisas de Deus, ter obediência, fidelidade, né? Ser sincero com Deus, porque aqueles que é sincero com Deus, ele está ali o tempo todo nos ajudando. Então, devemos ser sinceros e obedecer, sempre obedecer como o rei Josias fez. Nós devemos fazer também, irmãos, obedecer a palavra de Deus, né? Seguir os caminhos dele, que nós sabemos nós não temos outro caminho, é só Deus mesmo, né? Às vezes podemos até fazer coisas para Deus, apenas porque sempre fizemos, mas Deus deseja que nosso coração esteja envolvido. Então nós temos que fazer o que tem que fazer, né? Para Deus nós temos que fazer, mas nosso coração tem que estar envolvido, porque a única coisa que Deus, a primeira coisa que Deus vê em nós é o nosso coração. Então, sempre que for fazer os trabalhos de Deus, fazer com amor, com carinho, com sinceridade, responsabilidade, envolvendo o nosso coração, né? Porque para servir o Senhor não pode estar com o coração cheio de rancor, cheio de mágoas, né? Então vamos fazer o que é certo, vamos obedecer e vamos seguir o caminho de Deus, porque é o único que nós devemos seguir. Amém? Porque a verdadeira adoração começa quando o coração decide obedecer a Deus. Amém? Aqui está uma pergunta: estou buscando a Deus apenas por hábito ou porque realmente quero conhecê-lo e obedecê-lo? Então eu quero conhecer, eu quero obedecer, né? Eu acho que todos querem esse caminho, né? Ninguém quer sair do caminho do Senhor para que a gente não venha ter problema. Não é mesmo, irmãos? Deus se alegra quando nós aproximamos dele com o coração sincero, né?
e obediente. Então vamos fazer a vontade do Senhor para a gente ter paz, né? Que nós temos a presença do Senhor, nós vamos ter alegria, paz, né? E as outras coisas que Deus vai incluir na nossa vida. Amém? Glória a Deus. É o que eu entendo, irmãos, desse versículo hoje, de 2 Reis. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, ensina-me a não fazer coisas apenas por costume. Quero te buscar de coração e obedecer a tua palavra. Ajuda-me a colocar-te em primeiro lugar em todos os dias. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe o teu sábado. Seja um sábado abençoado, com muita chuva, que é uma bênção de Deus. E fica na presença do Senhor, viu? Amém? E põe Deus em primeiro lugar. Amém? Deus abençoe, irmãos. Tenha um dia abençoado.